vez nós estamos aqui no consultório da doutora Érica Ferreira, ela que é endocrinologista, já que todas as vezes que ela participa aqui do nosso programa, traz tanta coisa bacana, esclarece tantas dúvidas e lógico que eu vim aqui usar e abusar de novo de todo o seu conhecimento. Doutora Érica, muito obrigada mais uma vez por nos receber. Eu que agradeço o convite. Doutora, no nosso último encontro, nosso último bate-papo, vamos dizer assim, nós falamos de um assunto super pertinente, que foi a respeito da vitamina D, e muitas pessoas perguntaram. E aí eu começo a andar na rua e as pessoas me procuram, me abordam com outros temas conhecidos. E outro assunto também que tem assim, sido muito comentado é a respeito é uma doença, as doenças que não tinha antigamente, não, entendeu? Mas agora estão surgindo, ou sempre existiram e não tinha diagnóstico. Aí você que vai me dizer, gordura no fígado, se existe mesmo, não é papo furado? Não, gordura no fígado existe, né? A gente chama de doença gordurosa hepática não alcoólica, né? Que existe também. As doenças hepáticas acarretadas pelo álcool, hepatite. Mas nesse caso, sim, gordura do fígado, que a gente também chama de esteatose hepática, né? Geralmente até os pacientes já falam, doutora, eu estou com esteatose hepática, já sabe até o nome oficial dessa condição. E como você bem falou, parece que são doenças que não existiam e agora todo mundo tem, né? Então a gente não ouvia falar tanto de gordura no fígado há alguns anos atrás, nossos pais, nossos avós, ninguém falava sobre gordura no fígado. E atualmente é uma condição muito comum, seja no consultório ou até, como você disse, a gente conversa com conhecidos, eu fiz um ultrassom e eu tenho gordura no fígado. Então realmente acabou se tornando um diagnóstico muito, muito comum. E isso tem relação com os hábitos de vida da sociedade atual. Então, se a gente pensar que o fígado gorduroso, ele é uma manifestação de um problema que é global, que é relacionado ao excesso de peso, alteração de açúcar, alteração de triglicerídeo. Então, talvez na época dos nossos avós, a gente não tinha tanta obesidade, não tinha tantas pessoas sedentárias que não caminhavam, não se exercitavam de alguma forma. Então, por isso hoje chama tanto atenção, né? Tem relação com os hábitos de vida que a gente foi adquirindo ao longo dos anos. Então, o que é interessante dentro dessa questão do sedentarismo, essa outra geração não era frequentadora assídua de academia como atualmente existe um número maior. Porém, as pessoas naturalmente se exercitavam. Sim, não é isso? Exatamente. No seu dia a dia. Com certeza. Então as pessoas não frequentavam academia, não faziam musculação, mas exerciam tarefas que caminhava para se locomover, subia a escada, né? Comia de forma mais natural, não era tanto produto industrializado, coisas tão calóricas, tão artificiais. Então, embora não fosse um exercício supervisionado, era uma geração muito mais ativa do que a maioria das pessoas hoje, que às vezes trabalham só em escritório, sentadas, não se exercitam, ficam às vezes o dia inteiro na mesma posição, comendo de forma inadequada, pedindo comida industrializada. E então isso é muito claro, né? A mudança de comportamento de uma geração para outra. Também influencia, né? A questão de uso de transporte. Sim, hoje a maioria tem carro, então tudo isso muda. Tudo isso acaba tendo um fator de mudança mesmo, né? E aí as doenças vão surgindo, as novas, ou aumentam também. Ou aumenta-se o diagnóstico, né? Então, a gente sempre fala, tem, é claro, a mudança da sociedade, né, de algum tempo para cá e agora, e a nossa ferramenta diagnóstica. Então, às vezes, lá na época dos nossos avós, não tinha uma ferramenta diagnóstica boa pra gente falar, tal paciente tem gordura no fígado, né? Ultrassonografia, né, de modo que é o exame que a gente acaba usando mais, né, para ver gordura no fígado, junto com o exame de sangue, é uma coisa que antigamente não tinha disponível. E hoje em dia é uma ferramenta prática que a gente consegue triar bastante esses pacientes. E aí um fator também, quais são os sintomas? Como é que a pessoa é assim, poxa, tô passando mal, quais são os primeiros sintomas assim, pro médico, pra pessoa quando chega ao seu consultório, né, o paciente, opa, vamos fazer exame tal. Qual é a primeira reclamação? Olha, e aí entra naquela questão, é silencioso, né? Nos estágios iniciais de esteatose hepática, de fígado gorduroso, não tem sintoma nenhum. É um achado diagnóstico, como a gente diz, né? Então, a maioria das vezes, ou o paciente foi fazer exame por algum outro motivo
E nessa leva, o médico viu, identificou que ele tinha fatores de risco, investigou essa parte do fígado, mas a maioria das vezes, né, nos graus leves e moderados, essa alteração do fígado não traz sintoma nenhum. Nem dor, nem náusea, nem nenhum tipo de desconforto. À medida que isso progride, né, se é um fígado gorduroso, já muito inflamado, isso até pode acarretar desconforto, dor abdominal, mas a maioria das vezes não tem sintoma nenhum. E a pessoa que já fez assim a cirurgia, que retirou a vesícula, tem maior probabilidade ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, na verdade, a vesícula tem uma proximidade com o fígado em questão de localização, né? Então, vesícula e fígado ficam do lado direito do nosso abdômen. Mas a relação de fígado gorduroso, gordura de fígado, não tem relação com vesícula. Então, independe se o paciente tirou a vesícula ou não. Tem relação basicamente com ganho de peso e ganho de peso na região abdominal. É que a gente chama de gordura central. Né? Então, às vezes, o paciente ele tem um peso até normal, ali limítrofe, mas tem aquele acúmulo predominantemente de abdômen, que a gente fala aquela barriguinha saliente, aquele paciente tem bracinho. A pança, doutora. É. A pança. Exatamente. A pança, pronto. Então, quanto mais gordura a gente acumula nessa região abdominal, né, em torno de cintura, maior é a chance de ter gordura também no fígado. E o grande problema disso, na verdade, são dois. E aí eu sempre alerto meus pacientes. Às vezes eles vão em consultório e falam: eu tenho uma gordura no fígado, mas é só um grauzinho 1, é uma gordurinha de nada. O normal é não ter gordura nenhuma. Então, se você já tem o nível 1 de gordura, já quer dizer que o seu estoque de gordura nas células de gordura do abdômen já ficou tão repleto que essa gordura ela começa a se estocar, inclusive, no seu órgão, né? No caso, no fígado. E isso aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de se tornar diabético, de ter alteração de colesterol, de triglicerídeo, e lá na frente aumenta a chance até de você evoluir com uma cirrose e o fígado até parar de funcionar. Então, a gordura no fígado, embora muita gente tenha, não é uma coisa que a gente deve ignorar, né? Então, ela deve ser valorizada e ela deve ser acompanhada e tratada, né, com um especialista. Pois é, mas aí aqui agora veio outra dúvida. Eu sou cheia de dúvidas. Eu adoro aprender. Assim que é bom. E levar para quem está em casa. Então, esse sintoma, ele é silencioso. Sim. Mas existe, então, uma prevenção? Sim. Por exemplo, eu não tenho gordura no fígado, mas também não tenho vesícula. Então, assim, mas como é que eu posso fazer para me prevenir desse possível problema? Então, esteatose, gordura no fígado, primeiro, tem que manter um peso saudável, né? Principalmente, como eu falei, as pessoas que têm essa maior tendência, né? Que isso acaba sendo muita tendência. Tem pessoas que acumulam mais gordura em região abdominal. Então, tem que se manter um peso normal, uma dieta adequada, exercício físico, controlar, né? Se é diabético, por exemplo, controlar o nível de açúcar no sangue, o nível de colesterol. Então, é muito mais, é uma orientação de estilo de vida, como até de outras doenças também, né? Como obesidade, diabetes. Então, a prevenção acaba sendo muito parecida, na maioria das vezes. Na verdade, esse trabalho preventivo ganha qualidade de vida, expectativa maior ainda, que hoje em dia, né, a tendência, né, a expectativa de vida aumentou consideravelmente. Então, vamos viver com qualidade, não é isso, doutora? Com qualidade e sem gordura no fígado, né? Preferencialmente, sem a famosa pança. Doutora Érica, você que está em casa, que já conhece, quase sócia aqui do programa, lembrando que ela atende aqui na clínica do Dr. Maurício Baixo, o telefone está aí embaixo na telinha. E quais são os dias mesmo, doutora? Fala para quem está em casa. Na clínica Maurício Baixo, eu atendo às quartas-feiras no turno da tarde. Muito obrigada. Eu que agradeço de novo. Prometo que eu volto. Volte sim, sempre bem-vinda.